semana passada nós aprendemos sobre separação de misturas homogêneas. Misturas homogêneas são aquelas misturas que possuem apenas uma fase, em que o soluto e o solvente estão completamente dissolvidos, formando então uma solução. Na aula dessa semana nós vamos aprender como separar misturas heterogêneas, aquelas que formam mais de uma fase. É sobre isso as atividades dessa semana do PET. Enquanto que na separação de misturas homogêneas a gente viu basicamente dois processos, que era a destilação simples e a destilação fracionada, são as principais. Para separar misturas heterogêneas eu tenho uma variedade maior de processos de separação. E qual processo utilizar vai depender muito dos componentes que eu tenho naquela mistura. Bom, se é uma mistura sólido com líquido, como eu posso fazer a separação? Um exemplo, água misturada com terra. Eu fico com aquela água barrosa. Se eu quisesse a terra e a água, como que eu poderia fazer? Um dos processos que eu posso utilizar se chama decantação. Na decantação é o processo em que eu deixo a gravidade fazer o seu serviço. Se eu deixar aquela água barrosa em repouso por algum tempo, o que vai acontecer? A terra ela vai toda para o fundo e a água fica na parte de cima. E aí depois eu consigo fazer a separação da fase líquida, deixando a fase sólida no fundo. Eu posso fazer esse processo de decantação acelerado no laboratório. E aí, utilizando um equipamento chamado de centrífuga, eu faço algo que se chama centrifugação, que consiste também em separar um sólido de um líquido, fazendo com que o sólido fique depositado no fundo, separando da fase líquida. Porém, isso é feito à força nessa máquina. Uma máquina centrífuga, ela gira com uma velocidade alta e a força centrípeta faz com que todo o sólido se deposite rapidamente no fundo e eu consiga essa mesma separação que eu tenho com a decantação, só que rápido e com uma pureza maior também do estado líquido. Existe uma outra forma de separar essa mesma mistura, água com areia, uma forma talvez até um pouco mais intuitiva, que todo mundo conhece, que é a filtração simples. Em laboratório, a filtração ela é utilizada com este aparato aqui. Esse aparato, você observa, tem um bastão de vidro, um funil. Esse vidro que está embaixo, onde vai a solução filtrada, se chama Erlenmeyer, e algumas provas, algumas atividades exigem que você lembre desses aparatos básicos de laboratório. E a filtração é aquilo que todo mundo conhece. Eu pego papel de filtro, despejo a mistura, o sólido fica em cima e o líquido fica embaixo. Nesse tipo de separação, a filtração simples, geralmente eu estou interessada mesmo na fase líquida, na fase filtrada, eu quero a água. Se eu estiver interessada na fase sólida, eu posso fazer um outro tipo de filtração. Essa filtração é chamada de filtração a vácuo. No processo de filtração a vácuo, eu pego um aparato similar àquele da filtração simples e ele está conectado a uma trompa d'água. Quando eu ligo essa trompa d'água, passo a água, eu estou forçando o ar para fora do kitasato, que é esse recipiente de vidro. Feito isso, a pressão ali dentro diminui e ela fica menor que a pressão atmosférica. E aí a pressão atmosférica agora maior, ela vai empurrar o líquido com uma pressão para dentro do kitasato. E aí o papel de filtro, ele está aqui nesse funil, todo o sólido vai ficar depositado ali naquele papel. E depois eu faço a raspagem daquele sólido e eu tenho um sólido com uma pureza aceitável. Bom, esses são alguns processos de separação quando eu tenho uma mistura de um sólido mais um líquido. Como fazer se eu tiver dois líquidos? Por exemplo, água e óleo. Quando eu misturo água e óleo, os dois não se misturam, eles são immiscíveis. Porém, na hora que eu jogo um no outro, se eu agitar, eu vou ter várias bolhas ali de óleo no meio da água. Então, para conseguir fazer a separação, a primeira coisa que tem que acontecer é essa decantação, que é a água, que é mais densa, vai ficar por baixo e o óleo vai ficar por cima. Agora que eu tenho as duas fases bem distintas e separadas, eu posso, por exemplo, utilizar um funil de separação. Um funil de separação é um aparato que eu tenho aqui esse funil com uma torneira e a mistura lá dentro. Eu abro a torneira, o que vai descer? Só a água. A água desce, desce, desce e na hora exata, quando estiver acabando a primeira fase, eu fecho e aí eu vou ficar com a água embaixo e o óleo em cima.
Uma outra forma de separar tanto sólido de líquido quanto líquido de líquido é utilizar um sifão, fazendo um processo chamado de sifonação. E nesse processo, utilizando um sifão, eu consigo transferir a fase líquida de um recipiente para o outro, ou a fase menos densa que está em cima de uma mistura líquido com líquido para um outro recipiente. Mais um tipo de mistura seria a mistura sólido com sólido. Por exemplo, se eu tenho sal misturado na areia e por algum motivo eu quero separar o sal da areia, o que eu poderia fazer? E aí, esse processo ele é bastante interessante, porque aí eu ia ter que ter várias etapas para essa separação, para eu conseguir ter as duas coisas. E isso vai envolver conhecimento até da aula passada. Primeira coisa que eu ia ter que fazer é algo chamado de dissolução fracionada. Ela só funciona quando um dos sólidos é solúvel em um solvente e o outro não. Por exemplo, a sal e areia, o sal é solúvel em água, porém a areia não. Nessa situação, eu poderia colocar a água, misturar, que aí o que eu ia ter? Uma solução de sal e água e areia no final. E aí eu tenho aquela situação, líquido com sólido, com uma mistura heterogênea. E aí eu poderia separar como? Poderia separar fazendo a filtração, aí eu ia ter a areia no filtro, e no filtrado eu ia ter a água salgada. E se eu quiser separar o sal, como que eu poderia fazer? Duas coisas. Se eu tivesse interessado só no sal, eu poderia deixar a água evaporar. E se eu tivesse interessado no líquido, e no sal, eu iria fazer a destilação simples que a gente viu na aula passada, porque essa mistura água com sal é uma mistura homogênea. Então, esses são os principais processos de separação para misturas heterogêneas. Vamos dar uma olhada em algum exercício lá do PET para ver se a gente consegue resolver agora? Atividade 1, semana 3 do PET. Um sistema heterogêneo bifásico é formado por 3 líquidos diferentes, A, B e C. Sabe-se que A e B são miscíveis entre si, C é immiscível com A e B e A é mais volátil do que B. Com base nessas informações, o método mais adequado para separar os 3 líquidos são, para poder resolver essa atividade junto com vocês, vamos fazer uma ilustração aqui do que seria isso. 3 líquidos diferentes, eu tenho 3 componentes, porém essa é uma mistura heterogênea bifásica, significa que eu tenho só 2 fases, sendo que então um dos líquidos está misturado com o outro, então eu tenho outro líquido separado. E eu sei que A e B são miscíveis, então eu tenho aqui A mais B na parte de baixo e C é immiscível tanto em A quanto em B, ele não mistura com nenhum dos dois. Então eu vou ter uma separação aqui, uma fase A mais B e essa fase A mais B aqui, como eles são miscíveis, ela vai ser homogênea. Enquanto que o sistema todo é heterogêneo, mas essa fase A e B eu tenho uma fase homogênea. Para eu separar o A do B, eu vou precisar de processos de separação homogêneo. Mas primeiro eu preciso separar o C do A mais B. E aí eu tenho o quê? Uma mistura líquido-líquido. E aí, líquido-líquido. Quais foram os processos de líquido-líquido que nós vimos aqui durante a aula? Primeiro tem que acontecer a decantação, que é a separação, é a separação das fases. Então o A mais o B e o C. Depois eu poderia utilizar um funil de separação, por exemplo. Vamos dar uma olhada nas alternativas? As alternativas dizem centrifugação para separar sólido de líquido, então não. Decantação, que a gente acabou de falar. Filtração também é para separar sólido de líquido. E eu tenho também outra alternativa com decantação. Então a primeira coisa, para separar líquido de líquido, eu vou precisar de uma decantação. E agora eu vou ter o A mais o B. Só que aqui, como eu disse, o A mais o B agora é uma mistura homogênea. Uma mistura homogênea de 2 líquidos. Então, qual o processo que eu tenho que utilizar? Eu tenho ou a destilação simples ou a destilação fracionada. Só que como eles são 2 líquidos, o processo indicado então é a destilação fracionada. Resposta correta, decantação e destilação fracionada. Então, pessoal, eu vou deixar aqui um link aqui para vocês, onde vocês vão encontrar um resuminho, um esquema de
como identificar o processo de separação adequado para aquela mistura. Qualquer dúvida que tiver ficado, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo rapidinho. Curta esse vídeo, se inscreve no canal e até semana que vem.